começar oficialmente, muito embora hoje com atrasozinho, mas foram várias coisas que fizeram com que atrasasse. E aí, o que acontece, pessoal? Hoje, como eu já tinha falado para vocês, em alguns casos excepcionais, nós podemos receber vocês aqui em sala de aula, tá? Então, hoje nós temos a Bruna, por exemplo. Bruna, ela começou hoje aqui a assistir a aula com a gente, então ela estava em um computador aqui comigo na sala, só que, claro, lá no fundão da sala, tá? Acompanhando a aula. Então, existe essa possibilidade também. Eu sei que está faltando muita gente aqui. A gente pode até ver Joelma e Arthur, né, se seus responsáveis aceitarem, um dia desse vocês virem também frequentar aqui a Microcampo para a gente assistir uma aula presencial, matar essa saudade que está muita, né, desses muitos dias sem a gente ver, sem a gente se ver. Lembrando que, claro, o número máximo de alunos são 4 alunos, então vamos ver se um dia a gente faz isso ainda nesse modo, tá? Pessoal, como a Lucilene hoje está iniciando... Lucilene. Como a Bruna está começando com a gente hoje, nós vamos dar uma recapitulada naquilo que a gente está vendo, aliás, daquilo que a gente já viu, ok? Bruna, tem algum caderno, caneta aí? É bom deixar ele de lado, porque como você não está com o livro, você vai poder ir acompanhando, certo? Fazendo as anotações e tal. Deixa eu ver aqui uma coisa aqui, que a minha câmera ali está travada. Vamos ver, agora destravou. Vamos lá. Deixa a Bruna ali preparar o lápis, caneta, deixar ele de lado para a gente ir seguindo, tá? Pronto, Bruna? Pronto, beleza. Então, olha só, no caso da Bruna que a gente está começando hoje, tá, Bruna? Você perdeu o módulo de HTML, tá? Isso quer dizer assim, que vai existir uma certa dificuldade para você compreender mais esse CSS, porque, primeiro, que HTML e CSS eles não são linguagens de programação. Por exemplo, o HTML é uma linguagem de formatação, onde a gente cria uma estrutura de uma página web ou de um aplicativo, por exemplo, a tela do aplicativo e tudo mais. E o CSS ele usa para quê? Para embelezar aquele conteúdo que a gente criou. Por exemplo, entenda que o HTML ele cria as paredes e o CSS ele reboca, ele pinta, deixa tudo bonitinho, tá? Como você perdeu o módulo de HTML, eu vou me esforçar para ir tentando explicar o HTML junto, explicando as tags, como é que funciona, eu vou tentar fazer isso. Mas, inclusive, eu recomendo se você tiver como, por exemplo, e poder assistindo as aulas de HTML que está no linkzinho do YouTube que eu disponibilizo sempre depois das aulas. Porque aí vai ficando melhor para você compreender o conteúdo que a gente está trabalhando, tá? O programa, deixa eu só compartilhar, pessoal, aqui a tela inteira para a gente realmente fazer ele no passo a passo, tá? Então, para a gente trabalhar com o HTML ou com o CSS, a gente precisa apenas de um editor de texto, ou seja, um programa onde a gente possa inserir os textos, basicamente isso, tá? E aí, o aplicativo que a gente usa, tá? É o Sublime. Existem vários outros. Se você quiser anotar aí, Bruno, anota o Sublime. Inclusive, esse Sublime Text, tá? Você pode instalar ele, por exemplo, no celular. Então, você pode instalar ele no celular e fazer aqui os exercícios que são propostos em sala de aula, você pode acompanhar no celular também, tá? Então, vou clicar aqui, ó. Anotou aí, Sublime Text? Ok. Lembrando, Bruno, que a qualquer momento, a mesma coisa para Joel, a mesma coisa para o Arthur. Não entendeu? Professor, eu não entendi. Me explica aí novamente. Eu repito quantas vezes forem necessárias. Mas é aquilo que a gente estava conversando agora há pouco. Tá? Não adianta a gente ficar morrendo na túria, tendo dúvidas e a gente, por exemplo, com vergonha de perguntar. Então, tem que falar mesmo. Afinal de contas, vocês estão pagando para aprender. E esse aprendizado consiste exatamente, não entendi, então pergunta, a gente explica, a gente revisa, seja lá o que for, ok? Então, primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, não existe um CSS sem o HTML. Por exemplo, nós estamos no módulo de CSS, professor, tem como a gente trabalhar só com CSS? Não.
não tem como a gente trabalhar só com o CSS. Então tem que ser os dois, porque imagina você rebocar ou pintar uma parede que não existe. Impossível, né? Então primeiro tem que ser uma estrutura para que você possa ir lá, rebocar, emassar, pintar e assim por diante. Então é necessário que os dois trabalhem em conjunto, ok? Então primeiro, ó, quando eu abro aqui o Sublime, você vai dizer, professor, a Bruna ali, eu acho que ela já observou que é em inglês, né? Então, claro, inglês a gente tem na sala, na escola, né, regular, lá na escola normal, é perfeito o nosso inglês, né? A gente aprende muito naquele inglês, né? A gente sai de lá, a gente sai do ensino médio fluente no inglês, né? Seria bom se fosse assim. Mas eu, por exemplo, pessoal, um dos grandes obstáculos que eu tenho na minha vida é exatamente o inglês. Agora, claro que eu estou na área de tecnologia, então existem muitas palavras em inglês, existe muito texto em inglês, e que durante esse período, por exemplo, só de sala de aula, eu tenho 15 anos de sala de aula, tá? Então, só nesse período aí, a gente, de tanto ver umas palavras em inglês, a gente consegue muitas vezes resolver situações mais pela lógica, né? Então, nos ajuda bastante. Aí você vai dizer, professor, mas o HTML as tags são em inglês, o CSS as propriedades são em inglês. E agora que eu não sei inglês, o pessoal também não sei. Mas aí quando a gente começa a trabalhar no dia a dia, que a gente começa a entender como é que funciona o HTML, como é que funciona o CSS, tudo isso vai ficando mais fácil, ou seja, a cada dia que passa, você vai praticando e as coisas vão ficando mais claras para vocês. Agora, recapitulando desde a aula do HTML que eu falo para vocês, não adianta terminar a aula aqui, jogar livro para lá, simplesmente não praticar. Não vai aprender de forma nenhuma. HTML, CSS e qualquer outra linguagem que seja de programação ou não, só se aprende praticando. Não existe outra forma a não ser praticar, tá? Então aqui eu estou mostrando para vocês os conceitos, como usar. Agora vai vir a prática de vocês. Então, para que a gente possa começar aqui no HTML, eu vou lá em cima, ó, envio, sintaxe, tá? Quando eu venho aqui em sintaxe, só no caso a Bruna que não viu ainda, né? Aqui nós podemos observar que existem várias linguagens. Essas linguagens, claro, a maioria é linguagem de programação, outras não são linguagens de programação, mas são outros tipos de linguagem. Por exemplo, o C é uma linguagem de programação, C# é uma linguagem de programação, C++ é uma linguagem de programação, ASP é uma linguagem de programação, o ActionScript me parece que não é, se não me falha a memória, não é uma linguagem de programação. Aí tem várias aí, tá? Tem Java, que é uma linguagem de programação, inclusive uma linguagem de programação de alto desempenho. Então, é a linguagem hoje de programação top, aquela que você faz absolutamente tudo no computador. Você desenvolve outros programas, você desenvolve jogos, você desenvolve... É muito complexo. Inclusive, eu vi ele na faculdade, essa linguagem, eu estou muito tempo sem praticar. Comprei um curso, tá? Comprei um curso, estou fazendo, aliás, eu vou falar a verdade, comecei a fazer, aí dei uma pausa porque eu precisei formatar meu computador, e agora, às vezes, quando eu lembro de voltar a estudar, eu estou ocupado, mas eu vou voltar porque eu paguei o curso, eu tenho que fazer, eu tenho que aprender, tá? Exatamente voltada para o desenvolvimento mobile. Vamos lá, aí tem várias linguagens aí de programação, mas eu vou utilizar o HTML. Aí a Bruna está dizendo, professor, mas a aula hoje não é de CSS? Mas lembra o que eu falei, só existe um CSS quando existe um HTML. Não tem como você ir para o CSS sem ter um HTML. Quando eu defino, por exemplo, que a linguagem é HTML, o que, é que eu vou fazer aqui? Ó? Quando eu abro a tagzinha HT ou HTML, o bom do Sublime, como eu já falei, é isso daqui. Só você começou, ele já montou toda a estrutura para você. Inclusive, Bruno, eu aconselho que você vá anotando essa estruturazinha aí, tá? E aqui o que é que acontece? Não, deixa só a Bruna anotar ali, pessoal, só um instantezinho, tá? Vamos dar essa força aqui para ela.
Espera aí, só a Bruna anotar aqui, porque como ela perdeu muito conteúdo, vamos dar essa força para que ela possa igualar vocês aí no conhecimento. Pronto? Beleza. Então, Bruno, ó, o que acontece? Essa estrutura que você está vendo aqui, ela é uma estrutura do HTML, tá? Onde, para que a gente possa trabalhar no HTML, é necessário exatamente que a gente monte uma estrutura base. Essa estrutura base, basicamente, ela constitui da seguinte forma, tá? A linha 1, onde tem uma exclamaçãozinha aí, um doctape, inclusive você pode fazer as observações aí, que eu fui explicando, viu, Bruno? Você vai fazendo as observações, linha a linha, para você ir entendendo melhor. A linha 1, ela corresponde, ou melhor, ela informa para o navegador que a versão do HTML que nós vamos trabalhar é o HTML5, tá? Então, nós temos 5 versões de HTML, 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Porém, claro, o atual é o 5. Se por acaso eu apagar essa linha 1, então fica funcionando o HTML4. Aí, vocês vão dizer, professor, se eu apagar essa linha 1, vai funcionar a página do meu jeito, pessoal? Vai funcionar. Porém, é possível que ele não funcione da mesma forma. Por quê? Porque existem algumas tags, tá, que elas são exclusivas do HTML5. Então, se porventura você trabalhou com essa tag em alguma parte do conteúdo, claro, aquela tag ela não vai surtir efeito e aí vai acontecer de bugs, vai aparecer bugs na sua página, tá? Inclusive, Bruna, tags é quando a gente abre aqui com um sinalzinho de menor e a gente fecha com um sinalzinho de maior. Então, essas informações aqui, ó, isso aqui é uma tag, tá? Então, as tags elas já são pré-definidas pelo HTML, tá? Então, não adianta, professor, eu posso criar uma tag? Não, eu não posso criar uma tag. Todas as tags já estão pré-definidas, cada uma com a sua finalidade, tá? Então, na linha 1 eu tenho lá o HTML5, na linha 2, tá? Eu estou informando, observe que a tag, ela abre aqui, ó, e quase todas as tags, elas vão abrir e elas vão fechar. Como é que eu sei que uma tag abriu e ela fechou? Por exemplo, aqui nós temos ó, o HTML, e observe que lá na linha 9 nós temos HTML também, porém nós temos ela com um diferencial que é a barra. Então, essa barra no início, ela indica que essa tag ela foi finalizada, tá? Então, aqui nós temos o código HTML, nós temos aqui o header, tá? Que isso daqui ele é o cabeçalho da página, é aquela informação que vai ser mostrada lá na página. O nome da página, uma imagem, por exemplo. Então, aqui no header, a gente passa informações complementares para a página. Inclusive o próprio CSS interno, que a gente vai novamente trabalhar hoje, tá? Vamos dar uma recapitulada aí para vocês, tá? Então, aqui dentro nós colocamos o cabeçalho. Dentro do cabeçalho eu tenho um título, então título é o nome que vai ficar no navegador, tá? O nome que a gente coloca lá no navegador. Então, vamos colocar aqui, deixa eu ver, pessoal, aula, eu acho que estamos na aula 3, se não me falha a memória, aula 3 CSS. Tá? Então, quer dizer que essa pastazinha, ou melhor, esse textozinho aqui, ele vai aparecer no navegador, ou seja, na página da internet, lá em cima e tal, exemplificando. Uma coisa também que a gente sabe que é importante, que é exatamente a codificação do idioma que a gente está utilizando. Então, a gente vem aqui e coloca a meta, tá? E observe que ele já cria aqui para a gente, é o meta, char7, o UTF-8, que ele tem exatamente a função de explicar para o navegador que o idioma que a gente está utilizando é o idioma português Brasil, tá? Então, o códigozinho UTF-8 é a codificação para o português Brasil. Ah, lembrando que se eu não colocar esse meta char7 aqui, o UTF-8, o que é que vai acontecer, tá? Vai acontecer que, por exemplo, no inglês não existe um cedilha,
tá? No inglês não existe acentuação. Então, se eu não colocar essa linha 5 aqui, ó, esse meta char7 F8, no navegador, todas as vezes que tiver um cedilha, quando tiver uma interrogação, uma exclamação, vai aparecer um monte de símbolos. Ou seja, o que a gente diz que bugou. Ó, a página bugou, deu um erro aqui na página. Então, por isso, torna-se obrigatório a gente colocar o meta char7 e o F8. Ok? Para a gente criar uma estrutura, por exemplo, ó, eu vou salvar aqui só para a Bruna poder acompanhar, então eu vou lá em File, tá? Ó, File, e tem Save. Eu posso fazer, claro, o Ctrl S, que, claro, vai ser mais rápido, mas nisso eu vou clicar aqui, ó. Vou salvar, vou procurar a pasta de vocês aqui, ó, quarta manhã, tá? Isso daqui tá todos os arquivos, Bruna, que foram trabalhados no módulo de HTML. E, claro, aqui o CSS, inclusive, está aqui só no aula 1. Eu não lembro, eu acho que hoje é a terceira. Acho que eu trabalhei na mesma página lá. Tem que dar uma olhadinha, tá? Então, tem aqui o aula 1, mas eu vou fazer aqui, ó, aula 3, por exemplo, tá? Vou colocar aqui, ó, aula 3, underline, CSS. Lembrando que não é correto, a gente tá... É aula 2? Pronto. Muito bem. Aula 2, CSS. Ok. É bom que a gente está recapitulando, eu sei que a gente está, na minha lembrança, a gente estava até mais na frente, tá? Então, não é recomendável, por exemplo, no HTML a gente não coloca tantas informações para vocês, exatamente para que não possa confundir. Mas umas práticas que não são corretas, que eu vim trabalhando no início, por exemplo, a acentuação, tá? Em um arquivo, colocando espaço no nome do arquivo. Tá? Então, professor, mas por que não é recomendável eu fazer isso daí? Lá no módulo de técnica de SEO, que será o próximo módulo que vocês vão ver, que é exatamente a otimização de páginas HTML. Como é que você vai fazer para que a sua página apareça nos primeiros resultados de busca do Google? Aí uma delas começa aqui. Se a gente começa a utilizar, por exemplo, a acentuação espaço, ele pode comprometer o link da sua página quando o projeto estiver pronto, tá? Então, quer dizer, pode aparecer um símbolo no link, números. Então, para evitar, geralmente a gente não coloca, tá? Eu vou salvar aqui. Vou só corrigir aqui também, ó, que é a aula 2, tá? E eu vou abrir a pastazinha lá para a gente ver até então o que é que vai acontecer, né? Deixa eu lembrar aqui onde é que está. Aqui, ó, quarta manhã. E está aqui, ó, o arquivozinho, ó, aula 2 CSS. Eu vou abrir ela, tá? Ó, vou abrir a paginazinha aqui. Ela só abrir aqui o navegador. E ele vai aqui, ó. Ó, observe que já abriu aqui, tá? Ó, já abriu aqui. Só que vocês observam que, ou melhor, claro, o Arthur e a Joelma já sabem o porquê não apareceu nada aqui, tá? Observe que a página está toda em branca. Observe que aqui, ó, no título apareceu aula 2 CSS, então esse aula 2 CSS é exatamente esse texto aqui, ó, tá? Dentro do body aqui, ó, lembrando que o body a gente pode chamar de body, pode chamar de body, como vocês queiram aí. Então, isso daqui é o corpo da página. Só vai ser mostrado alguma coisa aqui, tá? Nessa parte branca, quando a gente produzir algum conteúdo aqui dentro do body. Certo? Então, nós temos, ó, o cabeçalho, nós temos o corpo. O que não vem aqui seria o rodapé, para ficar assim, ó, cabeça, tronco e os pés, digamos assim. Tá? Aqui não tem, mas a gente, claro, a gente pode produzir tudo isso, que seria através de uma tag chamada de footer, tá? Que seria rodapé. Então, nesse caso aqui, se eu quero produzir, vamos colocar aqui, ó, segunda aula SS3, por exemplo. Quando eu salvar, observe que eu estou complementando, eu estou criando uma estrutura, digamos, uma parede
aqui dentro do bora. E observa que agora, quando eu atualizar aqui, ó, aparece lá o segunda aula CSS. É assim que é montado as páginas dos aplicativos e assim sucessivamente. Compreendendo, Bruna? Tá dando para compreender? Só um instante aqui, viu, pessoal? Só um minutinho. Como você está em sala de aula, você pode a qualquer momento levantar a mão e tirar a sua dúvida, tá? Mas geralmente em casa eu uso aqui o chat de mão, então não dá no chat, certo? Mas pode ser internet. Vamos lá, pessoal, voltando aqui. Bruno, mas assim, tá dando para compreender mesmo assim, travando assim um pouquinho? Tá com alguma dúvida, alguma pergunta? Pergunte aí. É que ali é tipo um cabeçalho, não é isso? Aqui o header, sim. O header é um cabeçalho. Então, esse header é a informação que nós vamos inserir para que ela apareça aqui em cima, ó. Onde tem lá em cima aqui, ó. Aula 2, CSS, tá vendo? Então, tudo que a gente produzir aqui dentro do header é que a gente está informando ao navegador, porque assim, o navegador ele abre as informações, ele lê as informações, melhor dizendo, de cima para baixo. Entendeu? Então, se ele lê as informações de cima para baixo, tudo que a gente coloca aqui no cabeçalho, antes de ele mostrar o conteúdo para a gente, ele lê primeiro. Entendeu? Então, essa é a vantagem. Dentro do body, que é o objeto que eu coloquei a segunda aula CSS, é exatamente o conteúdo que será mostrado para o usuário final, que é a página. Tá? Então, vamos dar uma recapitulada aqui. Eu coloquei esse texto aqui, ó, segunda aula CSS3, eu coloquei ele solto. Eu não expliquei, por exemplo, se ele é um parágrafo, eu não expliquei se ele é um título, né? Se ele é um H1, se ele é um H2, se ele é um strong. Eu não especifiquei. E aí vem a questão seguinte: existe a linguagem do nosso dia a dia e existe a chamada linguagem de máquina. Então, o que é uma linguagem de máquina? É a gente pegar, pessoal, a nossa linguagem do dia a dia e tentar deixar ela da maneira mais clara possível no código. Porque uma coisa é a gente entender, outra coisa é a gente fazer com que a máquina entenda o que a gente quer dizer. Então, a gente tem que se preocupar em passar essas informações de uma maneira mais clara possível. Como é que eu vou fazer isso aqui? Ou pelo menos, pessoal, essa linguagem correta aqui, ela corresponde ao quê? A um HTML semântico. Um português semântico não é um português claro, objetivo. A mesma coisa é o HTML. Quando a gente fala em HTML semântico, a gente diz o seguinte, ó, eu vou criar uma tag, mas que essa tag eu sei que ela é própria para fazer isso. Por exemplo, eu quero criar um título de um conteúdo, um título de um texto, digamos assim. Aí a gente pode utilizar a tag H. Só que a tag H, ela vem acompanhada de quê? Ó? Aqui, ó, H1, 2, 3, 4, 5 e 6. Esse H, por exemplo, ele quer dizer a relevância do texto. Ou seja, quando o texto for mais importante, você usa o H. Quando for simplesmente um texto, um parágrafo, você usa a tag P, por exemplo. Então, inclusive, pessoal, esse H é uma abreviação também de header, ou seja, cabeçalho. Mas é um cabeçalho do conteúdo. Então, digamos que eu vou usar aqui ó, o H1, tá? Eu vou usar o H1. Então, eu estou dizendo que esse texto aqui é o texto mais relevante da página. Então, eu vou lá, por exemplo, digamos que eu vou colocar aqui o nome microcampo, tá? O nome microcampo. Consequentemente, quando a gente coloca aqui o H1, tá? Eu já fiz o Ctrl S aqui, tá?
eu vou voltar aqui em cima e quando eu atualizar, o microcamp ele já fica maior. Por quê? Quanto menor o H, maior é o texto. E o limite é o H1, ou seja, o H1 é o texto de maior relevância, porém ele é o texto maior dentro dessa sequência, de H1 até H6. Aí a Bruna deve se perguntar, por exemplo, então quer dizer que a gente usa o H para definir tamanho do texto? Não. Isso é uma consequência. A gente usa o H para a gente definir qual é o texto mais importante. Por exemplo, eu vou agora criar um H2. Observe quando eu teclo Enter, ele já abre e fecha. Tem alguns editores de textos que a gente vai trabalhar, aliás, vocês podem trabalhar, que você tem que digitar tudo. Não precisa só você colocar o H e ele já mostrar o H2, não. Você vai ter que digitar tudo. Então, digamos que eu coloco aqui, ó, módulo, tracinho, CSS3. Um exemplo. Tá? Vou salvar e você observa que é o texto com a segunda maior relevância. Consecutivamente, ele vai ficar menor. Se eu voltar aqui e colocar agora um H3, olha lá, deixa eu colocar aqui um H3 e colocar aqui, ó, turma amanhã, por exemplo. Olha lá. Observe quando eu vou utilizando o H2, 3, 4, ele vai diminuindo. Então, o texto de menor relevância, ou o título de menor relevância é o H6. O título de maior relevância é o H1. Basicamente isso. Aí agora que nós vamos começar a entrar aqui no CSS, dando uma recapitulada aí. Tá? Joelma e Arthur, são vocês que hoje eu vou pegar para tirar dúvidas, tá? A Bruna, por exemplo, a primeira aula dela, eu não vou perguntar nada a ela hoje, né? Nas próximas aulas sim, mas hoje não. Nós temos 3 formas de trabalhar com o CSS. Quais são elas? Inline, interno e externo. Muito bem, Joelma, é isso mesmo. Parabéns. Vamos lá. Bruna, nós temos 3 formas de trabalhar com o HTML, com o CSS. Nós temos o CSS interno. Eu vou colocando aqui, tá? Eu tenho o CSS interno. Aliás, pode colocar CSS interno, externo e inline. Inline se escreve IN, tracinho LINE, ou seja, line. Coloca aí. Inline, IN, tracinho, LINE, inline, tá? Então, nós temos 3 formas de trabalhar com o CSS. Qual é agora a função do CSS propriamente dito? A gente agora criar um texto mais bonito para o nome microcamp, para o módulo CSS3, para a turma, quarta manhã, porque até então, observa que ele está preto, ele é o padrão navegador, ele está alinhado à esquerda e agora a gente vai formatar. Exato. Aí vamos lá agora, tá? Vamos começar aqui com o interno, tá? Então, o CSS interno é quando a gente usa dentro do próprio arquivo HTML, tá? E ele fica dentro do header, tá? Então, o CSS interno é quando a gente aqui, ó, dentro do header, a gente vem aqui abaixo do meta e a gente coloca uma tag chamada de style, ou seja, estilo, tá? Inclusive aqui, ó, nós temos o type text CSS, ok? E aqui, ó, esse type text CSS não tem necessidade dele aparecer. Se eu deixar ou não deixar, visivelmente para a gente vai acontecer absolutamente a mesma coisa. Posso deixar ou tirar. Agora, de acordo com as técnicas de SEO, existe uma recomendação, por exemplo, da W3, que ele cria uma inconsistência no código, ou seja, uma possível falha. Para a gente traduzir, eu não sei se é exatamente esse caso, porque lá ele não fica claro, mas a gente sabe que existem os hackers, né? E os hackers, quando eles vão invadir um sistema, o que é que eles vão perceber? O que é que eles vão tentar descobrir dentro de um código? Que é isso que a gente está fazendo. Possíveis falhas de segurança.
E a W3C, que é a organização mundial que organiza os padrões de programação, ela coloca o style CSS como uma recomendação para a gente não colocar. Tá? Então, nesse caso, a gente não coloca. Então, vamos lá, tá? O CSS para a gente trabalhar, nós trabalhamos com ele através do quê? De uma regra CSS. Uma regra CSS ela é formada de um seletor, por exemplo, aqui, ó, um seletor. No HTML, pessoal, olha uma observaçãozinha aí, tá? No HTML, que isso daqui é HTML, tá? Ó, isso daqui já é CSS, e ele é um CSS interno, ok? Então, aqui a gente chama de tag, tá? Aqui a gente chama de seletor. Se você observar, por que a diferença de seletor ou elemento para tag? Porque a tag, ela abre o sinalzinho de maior, e ela, aliás, o sinalzinho de menor, e ela fecha com o sinalzinho de maior. Aqui a gente não usa o sinalzinho de maior e o sinalzinho de menor. Por isso que a gente usa, por isso que a gente chama de seletor. Tá? Então, nós temos um seletor, e agora nós vamos inserir uma propriedade. Aí eu dei o exemplo para vocês na aula passada, é o seguinte. Imagina que ao invés do H1 fosse uma laranja, por exemplo. Então, uma laranja ela tem propriedades. Ela não tem propriedades? Ela tem vitamina C, ela tem antioxidante, ela tem beta-caroteno. Quer dizer, ela tem um monte de propriedades. A mesma coisa acontece com esse seletor. Pode ter uma propriedade ou várias propriedades. As propriedades são aquilo que são as funções que você vai pré-estabelecer para o comportamento do texto, tá? Ou do conteúdo. Então, as propriedades é onde eu vou dizer qual é a cor, qual é o tamanho, qual é o alinhamento, qual é o efeito. Então, eu posso colocar uma ou eu posso colocar várias. É aquilo que eu entendo assim, que eu coloco como minha necessidade. Certo? Deu para entender? Está dando para entender, Bruna? Beleza. Isso eu já expliquei para eles, tá? Então, estou só recapitulando também para eles. Por exemplo, eu vou colocar color, tá? Então, color fica fácil de compreender que é o que, Bruna? Dá para você entender o que é esse color? É o que? Cor. Não é fácil? Por isso que eu falei, no dia a dia a gente começa muitas coisas, a gente perceber as palavras em inglês, claro, a gente começa a ter uma lógica. A mesma coisa acontece aqui com style. Style vem de estilo, então é exatamente a função do CSS, a gente criar um estilo, tá? Para o conteúdo. Quando eu coloco color, eu tenho 4 formas de se trabalhar com cor. Eu tenho usando o nome, por exemplo. Se eu colocar aqui blue, por exemplo, ó, colocar blue, eu estou colocando uma cor, estou dizendo que ele vai ficar azul, certo? Eu posso usar os nomes, só que às vezes acontece o seguinte, eu quero uma tonalidade diferente, eu não sou bom em inglês, então como é que eu vou dizer vermelho claro, vermelho escuro, verde claro? Eu vou ter dificuldades aí. Aí como é que eu faço? Eu uso ou hexadecimal, que é quando ele começa com um joguinho da velha e vem um código, que eu vou mostrar para vocês isso daí, tá? Eu posso utilizar o RGB, que RGB vem de Red, Green, Blue, tá? Ou seja, vermelho, verde e azul, tá? E eu posso usar o RGBA, que é o vermelho, o verde e o azul, e a opacidade, ou seja, uma transparência, quando eu coloco uma cor e eu quero deixar aquela cor meio transparentezinha aí. Vamos usar todos eles, tá? Então, uma propriedade, ela sempre vem da propriedade, tá? Do valor da propriedade, sempre você vai ter que finalizar ele com um ponto e vírgula, tá? Por que você vai ter que finalizar ele com um ponto e vírgula? Porque que você dá uma pausa, tecla Enter, por exemplo, ou eu posso, se for o caso, digitar aqui na frente também. Então, eu uso na aula o tecla Enter para ficar mais fácil a organização, a manutenção também fica mais fácil. Agora, o recomendado mesmo é que você faça tudo numa linha só. Só que a dificuldade é depois você descobrir onde tem um erro, o que quer dizer cada código, então a dificuldade aí é maior. Eu vou teclar Enter aqui, eu vou colocar aqui, ó, Text Align. Text Align, olha como é lógico. Text Align, texto, alinhamento. Ou seja, o alinhamento do texto.
Aí eu vou dizer como é que eu quero o alinhamento desse texto. Por exemplo, eu vou colocar center. Então, center já vem o quê? De centro. Não é isso? Digamos que eu só vou colocar essa propriedade, essas duas propriedades. Aqui eu vou fazer um comentário, e um comentário a gente faz utilizando uma barra, um asterisco. Ó, por exemplo, eu não fechei o comentário aí e o texto align ele já mudou de cor. Então, quer dizer, se eu deixar ele dessa forma, o conteúdo não fica visível, ou seja, o alinhamento centralizado não será aplicado. O que é que eu vou fazer? Ó, asterisco barra, observa que as cores aqui já voltaram, então eu vou colocar este é o CSS interno. Tá? Então esse bloco aqui, ó, esse bloco aqui, inclusive na verdade eu vou colocar ele até aqui em cima, vou colocar um Ctrl+X aqui, eu vou colocar ele até aqui para informar que esse bloco aqui de conteúdos, ele é um CSS interno. Ah, professor, mas por que é um CSS interno? Observa que eu estou trabalhando com ele na própria página do HTML. Tá? Então, observa aí. Bruna, tá dando para entender? Vamos lá. Vou fazer um Ctrl S, tá? Para salvar. E vamos ver o resultado aqui, ó. Observa que apenas o microcamp, observa que ele já veio para o título, ou seja, veio para o centro, tá? Aplicou uma cor azul, não foi isso? Foi o que nós formatamos. Eu posso também, até para ficar bem mais interessante aqui, ó, eu vou clicar aqui depois do texto align, vou teclar Enter, vou colocar aqui todo no mesmo alinhamento aqui, porque era para ter colocado antes, eu não coloquei. Vamos lá. Eu vou colocar aqui, ó, background color. Então, background quer dizer cor do fundo, tá? Ou fundo. Background, back vem de atrás, então fundo que está atrás, né? E color, então eu posso usar um background imagem para colocar uma imagem no fundo, ou eu posso colocar também uma cor no nosso caso. Nós usamos aí o quê? Nós usamos o nome, não foi para trabalhar com cor? Eu vou usar agora o RGB, tá, pessoal? Ó, eu tenho o RGB e o RGBA. Vou usar o RGB e muitas vezes fica complicado de você trabalhar, lembrar de todas as estruturas. Só vocês lembrarem que o R corresponde ao vermelho, o G corresponde ao green, que é o verde, e o B corresponde ao blue. Então, se eu fizer isso daqui, ó, 0,0,0, eu estou criando um zero para cada cor. Então, se eu quero aplicar, por exemplo, vamos colocar um vermelho, quanto maior o valor numa escala de 0 a 1000, quanto mais você colocar o valor, mais forte vai ficar o vermelho. Então, se você quiser um vermelhinho claro, coloca 50, um exemplo. Se você quiser colocar um vermelho mais fortinho, um pouquinho, 100, aí você vai aumentando e o vermelho vai ficando mais escuro de acordo com o valor que você vai inserir. Por exemplo, vou colocar 100 aqui, ó, tá? Só que eu quero, por exemplo, misturar vermelho com, por exemplo, vermelho com azul. Vai dar um lilás, né? Não vai dar lilás, né? Vermelho com azul. Vamos colocar aqui, ó, 100 e 100. Eu estou misturando em proporções iguais. É como se eu pegasse numa vasilha, eu colocasse 100 ml de vermelho, 100 ml de azul. Quando termina, ó, eu vou salvar, vamos ver lá como é que vai ficar. Observa que ele já ficou aqui. Tá? Aí você vai dizer, o azul com roxo fica feio. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou apagar esse azul aqui. Eu vou colocar aqui, ó, white. Ai, meu Deus, white. Aqui, ó, white. Branco. Eu esqueço, viu, o branco em inglês. De vez em quando dá um branco, eu não lembro. Um branco de fato. Olha só. Aí observa que lá agora já ficou mais bonitinho. Não ficou mais bonitinho? Não é isso? Então, quer dizer, a partir daí você já começa a criar um estilo para a sua página. Você já passa a estilizar a sua página. A mesma coisa, professor, se eu quiser formatar, por exemplo, se eu quiser mudar a letra aqui, como é que eu faço para mudar o modelo de letra aqui? Eu posso fazer isso? Posso, claro que eu posso. Como é que eu faço aqui, ó?
é outra propriedade. Então, vem aqui, ó, observa que sempre eu estou finalizando aqui com um ponto e vírgula, tá? Ó, sempre com um ponto e vírgula. Terminei aqui, ó, teclo Enter. Aí, para a gente alterar fontes, a gente usa isso aqui, ó, fonte family, ou seja, família da fonte. Então, entre aspas, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, monotape, deixa eu ver se eu lembro aqui, monotape cursiva. Vamos ver se ele vai mudar lá. Vou fazer aqui um Ctrl S. Olha lá, não mudou? Não é isso? E a partir daí, pessoal, a gente começa a criar um perfil, um estilo para o nosso site, para o nosso aplicativo e assim por diante. Professor, uma curiosidade. Eu estou trabalhando aqui com H1. E o H1, o senhor me falou que é o maior texto. Pessoal, é o maior texto dentro da escala de H1 a H6. Professor, tem como eu deixar esse texto aqui ainda maior? Tem. Como é que eu faço aqui, ó? Eu vou inserir uma propriedade novamente, tecla Enter, aí eu vou colocar aqui, ó, fonte size, ó, fonte a letra, size tamanho, então tamanho da letra, tá? Ó, fonte size, eu vou colocar, por exemplo, 48 px, tá? Esse px corresponde a pixels, que é geralmente a unidade de medida para a gente utilizar na tela. Para impressão, a gente usa geralmente os centímetros, mas para visualização em tela, a gente geralmente usa o pixels, tá? Porém, aqui no CSS vocês vão ver, além do pixels, vocês vão ver uma outra unidade chamada de EM, que eu vou explicar para vocês mais à frente, tá? Não confundir, querer passar tudo de uma vez só. Então, observa que o nome microcampo agora ela já ficou um pouquinho maior. Não foi isso? Aí agora a gente pode, por exemplo, brincar, ó. Então, eu já terminei a regra, tá? Para o H1. Observa que nesse caso aqui apenas o H1 ele já foi formatado. Certo? Joelma entendeu? Arthur entendeu também? Alguma dúvida, alguma pergunta? Arthur, meu bichinho, consegue me ouvir? Certo, Joel. Arthur, não ouvi sua voz ainda, Arthur, hoje. Arthur, consegue me ver? Tá entendendo, meu bichinho, direitinho? Tem alguma dúvida, alguma pergunta? De boa? Não. Boa. De boa. Pronto. Beleza. Pessoal, se eu quero formatar aqui, ó, mais uma, tá? Ó, se eu quero formatar aqui, melhor, se eu quero criar, uma coisa que vocês podem observar é que no Sublime, ele vai criando as coisas no formato de hierarquia. Quando se fala no formato de hierarquia, por exemplo, se você observar o header, ele está aqui, ó, na primeira linha. Aí depois vem esses aqui, ó. Tá vendo, ó? Aí dentro do style, por exemplo, aí já vem o H1, que já vai vir o H2, que já vai vir o H3. Ou seja, o header, ele é o pai do título, do meta, do style e avô do H1. Por isso que se fala em hierarquia. O pai do H1 é o style, por exemplo. Né? O style é irmão do meta, que é irmão do título. Observe que você pode observar por esses níveis aí. Tá? E aí ajuda muito a gente a trabalhar, a saber o que é que a gente está fazendo quando a gente segue todas essas hierarquias aqui. Ok? Vamos lá. Então, nós formatamos o H1, agora nós vamos para o H2. Tá? Então, no H2, para abrir aqui um seletor, basta simplesmente eu colocar lá, ó, H2. Certo? Ó, abrir aqui. Aliás, eu vou fazer diferente dessa vez, tá? Eu trabalhei aqui com o CSS interno, agora eu vou para o inline e depois eu faço o externo, certo? Para ficar mais fácil. Então, o CSS inline, ele vem de na linha. Inline quer dizer na linha. Então, o nome módulo CSS3, por exemplo, ele está na linha 18. Então, quer dizer que nós vamos trabalhar o CSS diretamente aqui, ó, na linha 18. E não o interno que é dentro do header.
Ah, como é que eu vou fazer isso? Ó, eu vou aqui, ó, dentro do H2, ou seja, dentro da tag H2, eu vou dar um espaçozinho aqui, ó. Vou dar um espaçozinho e eu vou inserir agora um atributo. Ó, o atributo é aquele mesmo style, tá? Ou seja, de estilo. Uma curiosidade que vocês possam também ter aí, ó. Aqui em cima, na linha 6, eu abri uma tag style. Certo? Abri uma tag style. Lembrando, por que uma tag? Porque ele tem um sinalzinho de menor e ele tem um sinalzinho de maior. No Sublime, observe que é tudo colorido aí, não é tudo colorido? Cada cor representa uma coisa. Por exemplo, sempre que aparecer o vermelho, ele é uma tag, tá? Porém, aqui no CSS ele é chamado de seletor. Quando aparecer o branco, por exemplo, no HTML, tá, pessoal? Eu vou só comentar aqui por enquanto o HTML. Então, o vermelho são as tags, os valores brancos, eles são textos, conteúdos, que serão mostrados no navegador. O verdinho aqui, ó, ele quer dizer que ele é um atributo. Atributos são informações complementares, tá? E os amarelozinhos são valores, ok? Dentro do HTML, certo? Aí, no CSS, observa que vem os seletores, eles vão ficar, os seletores de tags, eles vão ficar vermelho. Aí nós temos ainda ID, que eu ainda vou explicar para vocês, e nós temos também classe, que eles já vão ficar de outra cor. Mas nós temos uma regra azul, e essa regra azul, por exemplo, o valor, quando ele for em texto, ele aparece como? Ele aparece azulzinho. Mas quando o valor ele for em números, ele aparece lilás. Tá vendo? Ó? Esse amarelo aqui, porque é como se fosse um comando, né? Algo já pré-definido, melhor dizendo. Tá? Aqui não é algo pré-definido, é a gente que escolhe o valor que a gente quer. Mas aqui não, a fonte ela já existe. Não adianta você inventar um modelo de fonte que não vai funcionar. Tá? Então, compreendendo toda essa lógicazinha aí, tudo vai ficando mais fácil, vai ficando mais claro, a gente consegue entender melhor. Então, ó, no inline, aqui na linha 18, nós estamos criando um CSS inline, ou seja, na linha, tá? Ó, um CSS na linha, onde esse CSS na linha, por exemplo, e entre aspas, aqui a gente vai adicionar os valores. Os valores, nesse caso, são esses aqui, ó. As propriedades que nós vamos inserir aqui dentro. Por exemplo, eu posso colocar aqui, ó, color, e eu vou dizer que essa cor vai ser um orange, por exemplo. Então, ponto e vírgula. Observa que se eu salvar aqui, ó, o módulo CSS3, ele já vai ficar o quê? Laranja. Não foi isso que aconteceu? Aí eu vou voltar aqui, eu vou dizer... deixa eu ver aqui uma outra coisa que eu posso colocar aqui. Vamos lá. Text align, eu vou colocar ele center também. Vou salvar, ó, Ctrl S. E observe que agora ele foi lá para o centro. Entendeu como é que funciona? Então esse daqui, ó, não tem muita coisa a se colocar aqui dentro, tá? Não tem muita coisa a se colocar aqui dentro. Aqui eu vou criar só um comentáriozinho, ó. Barra, asterisco, barra, tá? Então, que eu estou criando ele dentro do CSS, tá? Ó, dentro do CSS. Se eu colocar barra, asterisco, barra no HTML, já não é essa forma de comentário, já é outra, tá? Então, ó, vou colocar ele... Aqui o comentário, ó. Este CSS é inline, tá? Ó, inline, ok? Então, nós temos o CSS interno, nós temos o CSS inline, que é esse daqui, cadê? Que é esse daqui, e agora nós vamos para o externo. Mas antes da gente ir para o externo, deu para compreender também como é que funciona esse CSS inline? Bruna, deu para entender? Alguma dúvida, alguma pergunta? Tá claro? Lembrando que a gente conversou, não adianta dizer que entendeu sem entender. E aí, Joelma e Arthur, posso prosseguir? Apesar que para vocês aí tá bom que é uma revisãozinha aí para vocês, né? Vamos lá. Vou salvar aqui.
E agora, para a gente trabalhar com o CSS externo, quando se fala em externo, quando ele é fora desse arquivo. Então, eu vou dar 2 cliques aqui. Lembrando que para abrir essa nova guia, ou eu dou 2 cliques aqui, que eu acho mais fácil, ou eu posso ir lá em File, New File. Também funciona da mesma forma. Tá? Aí eu vou lá em View, Syntax. Ó, passando aqui para Syntax, eu vou aqui ó, no CSS. Então, quando eu venho aqui para o CSS, tá? Observe que aqui está pretinho. E agora eu vou montar a minha estrutura. Assim como eu montei a estrutura do HTML, agora eu vou montar a estrutura do CSS. Porém, a estrutura do CSS ela é bem mais fácil de ser montada. Por exemplo, eu vou aqui, arroba 7, tá? Dá um espaçozinho, entre aspas, vou colocar aqui UTF-8, tracinho 8, tá? E aqui eu vou colocar um ponto e vírgula. É a estrutura do CSS, só isso, tá? Recomenda-se que você possa vir aqui, asterisco, barra, asterisco, asterisco, barra, e você possa fazer um comentário. Por exemplo, geralmente nos livros, quando a gente está estudando, ele coloca lá Document CSS, ou seja, documento CSS, coloca em inglês. Eu posso colocar em português documento CSS mesmo? Pode, sem problema nenhum. Tá? Então, eu posso colocar aqui, inclusive, posso colocar aqui, documento, vou colocar assim, documento S externo, por exemplo. Eu posso colocar o que eu quiser aí, tá? Inclusive, certo? Mas que siga essa estruturazinha aí. Entendendo, Bruna? Vamos lá. Aqui 2 vezes, porque eu não gosto muito de empilhar as coisas e deixar elas muito próximas. Então, geralmente, eu faço essa divisão, tá? Pessoal, só um instantezinho antes que eu faça essa divisão aqui, deixa eu só fazer a frequência de vocês. É rapidinho, tá? Porque às vezes acontece de eu só lembrar dessa frequência quando termina a aula e é um Deus nos acuda. Porque todas as aulas eu tenho que fazer um relatório, quantos alunos assistiram, se um aluno, por exemplo, entrou no início, mas a internet caiu, ele saiu, aí eu posso fazer tudo isso. Eu tenho que fazer, na verdade. Quarta manhã. Vamos lá, vamos voltar aqui, tá? Voltando aqui, o que é que eu vou fazer aqui, tá, pessoal? Eu já formatei o H1, já formatei o H2, agora vamos formatar o que? O H3, certo? E vamos nós. Então, eu vou usar a mesma estrutura que eu usei aqui, no interno, inclusive. Eu vou usar essa mesma estrutura aqui, Só não vai precisar eu colocar essa tag style, porque o CSS externo não se utiliza tags. Você não utiliza tags, sinalzinho de menor, sinalzinho de maior. Você só usa só o seletor direto. Por exemplo, H3, abre chaves, é isso daí. Eita, professor, e o style? A gente já definiu que esse arquivo é um CSS. Então, se a gente já definiu que esse arquivo é um CSS, consecutivamente ele já é um style. Então, não precisa a gente abrir aquela tag style e tal. Não existe essa necessidade. Eu vou teclar Enter, porque eu gosto de fazer isso aqui. Fica mais organizado para não colocar tudo na linha só. E aqui eu vou dizer o seguinte, por exemplo, color. Deixa eu ver agora. Eu vou usar o hexadecimal para mostrar para vocês várias formas de a gente trabalhar. E depois eu mostro o RGBA. Para a gente trabalhar com hexadecimal, pessoal, existem algumas plataformas que nos ajudam nesse aspecto. Existe, por exemplo, se você vir aqui e colocar Adobe Color, vocês podem até anotar aí, vocês podem, Adobe Color, vocês podem até anotar, é esse, deixa eu ver se eu acho aqui, tá? É esse linkzinho aqui, color.adobe.com. Quando você abre ele aqui,
ele vai dar essa paleta de cores. Lembrando que ela vai dar aqui, ó, cores análogas, monocromático, triade, complementar, dividir, dividir complementar 2 vezes. Inclusive, esse daqui é novo, eu não tinha visto não. Tá? Aí tem quadrado, observe que tem um monte de cores aí, ó, sombras, por exemplo. Então, personalizado. Então, assim, você pode usar qualquer esquemazinho. Aqui só vocês pegarem essas bolinhas aqui, ó, arrastar para a cor que você quiser, e ele já vai mostrando quais são as cores assim que combinam. Por exemplo, se você for montar um site e você quiser utilizar essas 3 primeiras cores, vão combinar, tá? Por exemplo. E geralmente todas, quando você usa aí. Olha lá. Então, todas essas cores, elas se combinam. Aí você pode criar. Existe esse sitezinho aqui, ó, adobecolor.com, e existe esse outro aqui também, ó. Se você colocar aqui, ó, W3C School. Eu vou deixar para mostrar, assim, a gente vai trabalhar com esse W3 School mais na frente, que inclusive eu vou recomendar que vocês criem o projeto, o aplicativo de vocês, utilizando esse W3 School. Tá? O site é esse aqui, ó, w3school.com. Ele já traduz para o português, tá? Eu vou aqui, ó, procurar, só um instantezinho, tá? Talvez isso daqui seja mais difícil para vocês acharem a partezinha de cores. Aqui, ó, referências, aqui, ó, referências CSS. Só para a gente achar cor, tá? Tudo isso aqui para a gente achar cor. Deixa eu ver aqui, ele não está aqui, daqui é só o CSS. Aqui, ó, cores. Vamos lá, cores CSS. Deixa eu ver aqui, viu? Ó, observe que ele dá os nomes, ó, Blue e Violet, por exemplo. Para a gente lembrar, principalmente, meu pai eterno. Vai ser complicado. Então, eu prefiro utilizar o hexadecimal. Aqui ele já está dando as cores prontas, ó, Dark Cyan, por exemplo, ou seja, azul escuro, né? Tem lá um monte, tá, pessoal? Eu prefiro, ao invés de pegar essas cores prontas, muito embora já estando aqui, existem valores de cores, deixa eu ver aqui onde é que eu encontro elas. Também em inglês, né? Deixa eu ver aqui onde é que eu acho. Acho que é aqui em cima, ó. Vou clicar aqui em W3CSS. Deixa eu ver se eu uso aqui cor, pessoal, porque é muita coisa, sabe? Ó, aqui nessa partezinha de cores, é tanta coisa que tem aqui. Deixa eu ver se é esse esquema de cores aqui. Pronto, ó. Eu posso chegar aqui e eu posso ler mais sobre cores, por exemplo. Aí vem aquelas mesmas cores, por exemplo, monocromáticas, análogas. Aí você pode, por exemplo, se você quiser esquema de cores complementares, se você clicar aqui, ó, gerador de esquema de cores complementares. O bom que eu acho daqui é que ele já mostra uma janela como se fosse um site, um aplicativo, digamos assim, mostrando como é que ficaria o uso dessas cores complementares, ó. Tá? Você pode arrastar aqui, tá vendo que ele já mudou, ele já cria um esquema. Deixa eu colocar outro aqui, por exemplo. Vou colocar esse triádico aqui, análogo, aliás. Ó, então você pode arrastar aqui, tá vendo que ele já vai montando. Aí digamos, eu vou criar um site, um aplicativo, qual é o esquema de cores que eu uso? Aí você já pode vir por aqui, ó. Você já vai ver na prática que existe um fundo, ou melhor, um cabeçalho com a cor escura, existe uma cor mais clara e assim sucessivamente. Então você pode escolher ou esse ou esse. É a escolha de vocês. Tá? Digamos que eu vou colocar esse vermelho aqui, ó. Vou colocar esse vermelho. Observe que nós temos essa corzinha aqui, ó, que é chamada de hexadecimal, que é quando começa com o joguinho da velha, tá, e tem um número. Lembrando que você pode personalizar, você pode criar realmente a cor do seu jeito, tá? Você pode criar a sua cor. Então, ó, vai aqui, copia, tá? Ó, copia, faz aqui um Ctrl C, aí eu vou aqui e eu vou fazer agora aqui um Ctrl V, ponto V, tá? Por exemplo, digamos que eu vou colocar aqui, ó, font size, eu vou dizer que essa fonte ela vai ficar com 18 px, por exemplo. Tá? Vou só colocar isso daí. Vou salvar. Sim. Aí, isso é CSS, tá? Então é outro arquivo. Aí o que é que eu vou fazer aqui, ó? Eu já tenho aqui a minha pasta principal, ó, quarta manhã, tá? Eu tenho aqui a pasta principal, que é onde está todos os arquivos HTML. Aí você vai dizer, professor, por que não está mostrando os arquivos HTML?
Porque aqui só vai mostrar os tipos de arquivo CSS, que não tem nenhum. Por quê? Porque a gente cria aqui dentro. Inclusive, na aula passada, a gente já criou um arquivozinho chamado de estilo. Então, eu vou aqui, ó, nome, aí eu vou dar um nome para o CSS. Então, eu vou aqui, por exemplo, vou colocar o nome estilo 2, por exemplo. Vou colocar aqui, ó, estilo 2. O professor precisa colocar o ponto CSS? Não, porque a gente já está definindo aqui que é o CSS. Tá? Então, eu vou salvar. E aqui, se vocês observarem, ó, tá aqui, ó, aula 2, que a gente está trabalhando hoje. E eu tenho aqui a pasta CSS, que tá lá, o estilo 1 e o estilo 2. Então, se esse arquivo aqui é o nosso, que a gente está trabalhando no HTML, a gente vai ter que linkar ou criar o passo a passo para esse arquivo abrir essa pasta, depois que abrir essa pasta, abrir esse arquivo. Como é que a gente faz isso lá? A gente vem aqui, volta no arquivo HTML e abaixo desse meta, a gente vem aqui e coloca o seguinte, ó, abre a tag link, ó, a tag link, e dentro dessa tag link, que tem aqui, ó, link rel, style sheet, type text CSS, aí vem href, é onde a gente coloca o caminho. Então, se a gente está aqui, ó, dentro da pasta principal, tá? Qual é o próximo passo? Se a gente está aqui, a gente quer abrir aquele arquivo, qual é o próximo passo? Não vai ser abrir a pasta CSS? Não é isso? Aí o que é que eu vou fazer? Eu venho aqui e coloco aqui, ó, CSS. Então, esses barra, tá? CSS é o nome da pasta. Barra, porque você vai dizer qual é o próximo passo. Qual é o próximo passo? Vamos lá? Se eu abrir a pasta CSS, o próximo passo não é abrir o arquivo estilo 2? Aí eu venho aqui, coloco aqui, ó, estilo 2.css. Pessoal, e esse ponto CSS saiu de onde? Que ele não está mostrando aqui. O tipo de arquivo dele não é CSS? Então, a gente vai ter que inserir. Isso a gente já viu lá no HTML, quando a gente vai inserir uma imagem, por exemplo. Tá? Entendeu, Bruno? Pessoal, a maior dificuldade que eu vejo nos alunos é exatamente essa compreensão de pastas aqui, ó. Que você está dentro dessa pasta, que você precisa colocar o CSS, que você precisa colocar o estilo, tá? Porque, às vezes, os alunos salvam o CSS aqui dentro, junto do HTML. Se você salvar o arquivo aqui, ó, se você colocar aquele estilo aqui, vai funcionar? Vai funcionar. Porém, o caminho aqui já não tem mais isso, ó. Ele já sai isso daqui, tá? Ou seja, ele sai a barra também. Então, ficaria só isso daí. Agora, como existe uma pasta, aí sim, se existe uma pasta, a gente tem que delimitar aqui o caminho dela, tá? Entendeu aí como é que funciona? Ó. Deixa eu ver se... aqui. Pronto, vamos salvar aqui, ó. Vou salvar. Tá. Vou salvar, aí vou aqui, ó, no arquivozinho aula 2. Quando eu atualizar, alguma coisa aqui, alguma coisa de errado não deu certo. Deixa eu dar uma verificada aqui. Ah, é porque é estilo 2, eu só coloquei estilo, né? Não é estilo 2? Ó, tá vendo, ó? O que é que você tem que ficar bem ligados aí, tá? Um errozinho que você tiver, uma letra errada já compromete tudo. Vamos ver se agora vai funcionar. Olha lá, não funcionou? Não é isso? Não é isso, Joel? Não é isso, Arthur? Deu para compreender aí? Sim. Pronto. Aí, digamos, pessoal, que mais abaixo eu venho aqui, agora eu vou colocar outro seletor, que é o body. Aí você vai formatar o body, claro que pode formatar. Tá? Lembrando que o body, pessoal, é essa parte branca todinha aqui, ó. Eu posso colocar uma imagem de fundo, eu posso colocar uma cor, como eu queira. Aí eu vou fazer diferente aqui, tá? Eu vou colocar aqui, ó, background color, tá? Eu posso, como eu falei para vocês, posso usar o RGB, posso usar o RGBA, posso utilizar o nome e posso utilizar o CMYK. Aliás, CMYK não, o hexadecimal. Então, tem 4 formas aí de trabalhar com cor.
Eu já mostrei para vocês, ó, o hexadecimal, não foi isso? Aqui eu já mostrei para vocês o nome, eu já mostrei o RGB e agora só está faltando o quê? O RGBA. Então, ó, RGBA, tá? A lógica é bem parecida com o RGB, ó, 0,0,0, o A, a gente coloca assim, ó, para representar o A. Até então tá aqui, ó, o R, o G e o B, tá? Para a gente representar o A, a gente coloca 0,0. Observa que até então a gente usou o quê? A vírgula. Certo? Tranquilo? Então, digamos que eu queira colocar, meu Deus, deixa eu ver aqui como é que eu vou colocar. Deixa eu pensar aqui. Vermelho com verde, dá o quê? Joelma, sabe, lembra o que é que dá vermelho com verde? Não. Então vamos ver agora. Sabe, Arthur? Vamos tentar descobrir agora. Se a gente não gostar, não tem problema. A gente muda. Desse processo todo, né? Só com observação, Bruna. No celular, você não consegue fazer o CSS externo. Aí você fica só no inline ou no interno. Entendeu? Você faz a mesma coisa, não tem problema. Porque são 3 formas de você fazer. O mais recomendado é o externo. Mas no celular você não tem como fazer. Entendeu? Mas faz pronto. Digamos que eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar um 150. Um 150 vermelho e vou colocar um 150. Pode ser qualquer valor, entendeu? Vamos ver lá como é que fica. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tá amarelo. Ah, tá amarelo, pronto. Aí você vai dizer, professor, por que não aconteceu nada aqui? Não foi isso? Não mostrou, por que não aconteceu? Por causa disso aqui, pessoal, ó. A escala de transparência, ela vai de 0 a 1.0, tá? Então, 0, ele é totalmente transparente. Se eu colocar aqui, ó, 1.0, ele não tem transparência nenhuma, ó. Tá vendo que fica lá uma cor de lodo da bexiga. Não gostei não, mas tudo bem, né? Ficou feio. Mas aí, se eu quero colocar uma transparência, aí agora eu vou fazer assim, ó, 0.5, por exemplo. Vai ficar a mesma cor, porém vai ficar com a transparência, vai ficar mais clarinho. Tá vendo, ó? Você pode criar uma transparência aí, eu não gostei, vou ser sincero a vocês. Foi pra caramba. Vamos ver aqui uma corzinha bonitinha, né? Vou deixar isso daqui mais claro um pouquinho, acho que a gente consegue aqui ver. Aí ficou quase a mesma coisa lá. Aqui amarelo, não é isso que eu quero ainda. Vamos procurar aí uma cor de fundo. Eu acho que é essa daqui, né? Fica bonitinho, um azulzinho lá. Eu vou colocar o hexadecimal mesmo. Mas vocês entenderam aí o que é o RGB? Entendeu, né? Deu para entender? Beleza, aí eu vou aqui, ó. Só apagar aqui, colocar esse código. Vamos ver agora como ficou. Olha lá. Já ficou ajeitadinho? Não é isso? E aí, Joel, e aí, Arthur, e aí, Bruno, alguma dúvida, alguma pergunta? Muito fácil, né? É muito fácil. Ah, beleza, vamos fazer aqui uma outra coisa, tá? É bem puxado, não é fácil não. É, bem puxado. Mas assim, lembra que eu falei no início da aula, como você está pegando o CSS de agora, aí vem a maior dificuldade, porque tem o HTML. Entender? Por exemplo, se você tivesse visto o HTML, por exemplo, Joelma e Arthur, vocês estão sentindo um impacto grande, por exemplo, em aprender esse CSS? Sejam sinceros. Não. E você, Arthur? Senhor? Arthur, você está sentindo um impacto grande no aprendizado do CSS ou está uma coisa normal? Tá um impacto muito grande, porque o HTML é mais fácil que o CSS, né? Sim, mas assim,
Não ficou mais fácil por você já ter visto o HTML e agora pegando o CSS? Ficou. Né? Então, assim, quando a gente pega diretamente o CSS, aí realmente a dificuldade é maior, por isso você vai ter que correr bem atrás, tá? Do atrasado. Mas não é difícil, tá, pessoal? Não é difícil. É só questão de prática. Quanto mais você praticar, mais as coisas vão ficando mais fáceis e assim por diante. Vamos lá, vamos continuar aqui, vamos montar aqui mais um negocinho aqui. Mais abaixo aqui do turma, quarta manhã, deixa eu ver aqui uma coisa, se eu posso só alterar aqui, viu? Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou inverter, vou pegar esse H2 e vou colocá-lo abaixo do H3, vou só inverter. Pode isso? Pode, professor. Porque a minha intenção aqui, qual vai ser, tá? Pronto. Coloquei aqui o CSS e tal. Vou colocar aqui uma tag BR. A tag BR é uma quebra de linha, tá? Vou colocar aqui uma tag P. E essa tag P é exatamente uma tag de parágrafo. Lembra que eu falei que existe a linguagem de máquina e a gente tem que ser bem específico naquilo que a gente quer informar para o computador? Não adianta simplesmente a gente ir jogando as coisas que não vai ficar legal. Então você tem que informar que aqui é um título, que aqui é outro título, que aqui é outro título, porém cada um com uma relevância diferente, tá? Que aqui é um texto, então vamos pegar aqui um texto, eu não vou digitar, eu vou buscar ele daqui. Eu vou fazer assim, ó, CSS3. CSS3. Vamos lá. Eu vou pegar esse primeiro parágrafo aqui, ó, tá? Só para a gente não digitar tudo e tal. Vou simplesmente jogar ele aqui, ó, tá? Joguei ele aqui, ó, vou fazer um Ctrl S, vamos ver como foi que ele ficou lá. Observa que nós temos ele aqui, mas, claro, ainda faltam alguns ajustes, ok? Vamos aqui nesse P, lembrando que nós temos 3 possibilidades de a gente estilizar essa tag P. Nós temos o inline, que é quando a gente vem aqui e coloca o style, não é isso? Isso daqui é o inline. Eu tenho deixa eu apagar isso aqui. Eu tenho o interno, se eu vir aqui, ó, eu colocar um P também. Errei. Deixa eu colocar a tag P. Então, esse daqui é o interno, tá? E eu tenho o externo, quando eu venho aqui, ó, eu abro um seletor P aqui, tá? Eu abro um seletor P, e esse seletor P eu abro uma chavezinha aqui e eu trabalho aqui dentro dele, certo? Só que antes, olha só, antes eu eu mostrei isso para vocês na aula passada, mas aí vamos dar uma recapitulada, né? Vamos ver umas coisinhas diferentes aqui hoje. Por exemplo, tá? Eu tenho aqui, eu peguei esse primeiro parágrafo e levei ele para lá, tá? Deixa eu ver aqui se eu consigo aqui pegar um texto. Por exemplo, eu vou pegar agora, eu vou criar coisas diferentes, viu? No HTML. Eu vou aqui, pessoal, olha, eu vou abrir aqui um outro BR, lembrando que é uma quebra de linha, tá? Aí eu vou criar aqui, ó, um H3. Vou criar um H3. Deixa eu ver se é um H3 mesmo. Vou colocar um H3 aí. Eu vou só inserir aqui um monte de texto, tá, pessoal? Novidades do CSS3. Aqui. E agora eu vou abrir outra tag P. Olha, e essa tag P eu vou pegar esse textozinho aqui, ó. Já coloquei ele aqui. Deixa eu ver se eu posso... Ah, tá certo. Pronto. Vou salvar, vamos ver como é que ele tá lá, tá? Vamos ver aqui como foi que ele ficou. Aí você pode observar, ó, você pode observar
que eu não formatei esse daqui, ó, esse novidade do CSS3. Eu não fiz isso. Aí você vai dizer, professor, como foi que ele já ficou formatado? Por quê, pessoal? Ó, isso daqui é uma tag H3, não é isso? E eu já formatei o H3 aqui, ó. Não já foi formatado o H3? Já é daqui, ó. Aí se tiver, por exemplo, 10 títulos, não precisa estar formatando um por um, eu só formato uma vez. A não ser que eu queira que cada título tenha uma formatação diferente. Mas nesse caso, se o H3 já está aqui e eu quero que eles fiquem com a mesma formatação, não precisa mais eu formatar esse H3. Ele já vai automático. Certo? Ele já vai automático. Agora, eu tenho 2 P's. Se eu quero que eles tenham a mesma formatação, aqui, ó, eu só crio um P. Mas se eu quero que cada parágrafo tenha uma formatação diferente, aí eu já tenho que fazer o quê? Eu já tenho que criar algo diferente para que eles não fiquem iguais. Vamos ver as duas formas. Então, digamos que eu venho aqui, ó, text align. Aí eu vou colocar agora justificado, tá? Vou colocar um color. Deixa eu ver aqui uma corzinha que combina ali. Uma corzinha que combina aqui, eu não sei, mas eu peguei ele de onde? Eu peguei daqui, foi? Não, peguei daqui. Não foi? Peguei daqui. Essa cor que eu já sei que combina, eu vou pegar essa daqui agora. Essa cor. Vou colocar aqui, ó, o font size. Vou colocar aqui, ó, 16px, por exemplo. E agora eu vou salvar. Tá? Tá com frio, Bruno? Vamos lá. Aí eu venho aqui, ó, e... Eita, não combinou. Por quê? Porque não deu certo essa combinação aí. Vamos ver outra combinação aqui. Que essa filha de Deus aí não combinou. O vermelho ele já tem lá. O azul eu não sei. Vamos ver se eu consigo bolar um azul aqui bem legal. Vou pegar esse mais escuro aqui, um mais escuro. Pronto, agora ficou show, foi? Ficou legal aí. Observa que já está lá. O tamanho aqui, eu acho até que ele ficou pequeno. O que é que eu vou fazer aqui para deixar ele um pouquinho maior e dar um ajuste aí? Isso daqui, pessoal, não é preto não, tá? É aquela cor escura lá. Porque como a letra ela é pequena, aí às vezes você pode se confundir. Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. No H3, eu vou colocar 24px, tá? E aqui eu vou colocar, por exemplo, os 18px para ver se fica melhor. Pronto, ficou maior, né? Ficou mais legalzinho aí, não foi? Não é isso? Vamos lá. Então, já coloquei isso daqui, só que tem um detalhe. Eu quero que esse texto fique com uma cor diferente desse. E agora, como é que eu faço para colocar isso de duas formas? Por exemplo, eu vou aqui no CSS, eu vou abrir outro P. Não é isso. O segredo está aqui, ó. Quando você vem aqui no P, por exemplo, no primeiro P, aí você vem e cria um codinome para ele. Por exemplo, se eu tenho 2 Josés na sala, então se eu chamar José, os 2 vão olhar para mim. Certo? O que é que eu vou fazer? Eu vou dizer José da Silva e José dos Santos. E aí eu vou atribuir o sobrenome a eles. Então, esse sobrenome, por exemplo, eu vou colocar um ID. ID vem de identificador. Aí eu coloco aqui, ó, por exemplo, primeiro. Então, primeiro parágrafo, não é isso? E aqui eu vou criar uma outra ID. E essa ID eu vou colocar segundo. Ou seja, primeiro parágrafo, segundo parágrafo. Pessoal, eu posso usar qualquer nome aqui. Eu usei primeiro, mas eu posso usar da Silva, dos Santos, Maria, José, Sebastião, Creuza. Eu posso usar qualquer nome. Vou salvar aqui e no CSS é onde eu vou nomeá-los. Então, por exemplo, um ID a gente sempre inicia com o joguinho da velha. Então, primeiro,
Já resolvi o problema. Eu, no segundo, eu vou querer a mesma base. A diferença vai ser só a cor. Então, eu venho aqui, ó, e coloco segundo. Coloquei segundo, eu vou só mudar a cor, tá? Deixa eu pegar um códigozinho lá diferente para a gente colocar ele aqui. Tem que ser uma cor escura. Deixa eu ver uma cor bem escura. Vou pegar esse... Se eu deixar o marrom, vou deixar esse marrom. Vai ficar feio, viu, pessoal? Mas só para vocês verem como é que funciona. Vamos ver agora lá como é que tá. Ó, não mudou? Cada um ficou com uma configuração diferente? Não foi isso? E aí, Bruna? Não é legal? Muito legal, né? Principalmente, não sei se você... Para quem gosta de escrever... Então, mas olha só, eu não sei se antes da aula, no caso da Joelma, do Arthur, antes das aulas do HTML, se vocês já tinham essa noção de como é montado um site, como é montado um aplicativo. Você, Bruna, tinha já essa noção de como é tudo que você vê na internet, como é que é feito? Você já tinha já essa noção ou não? Não, eu perguntava mais ou menos como era, se tinha muito vídeo para fazer isso. Você só uma pessoa mesmo fazer o site. Então, o que é que acontece? Em alguns casos, uma só pessoa faz, tá? Que leva um tempo bem grande, tá? Aqueles sites maiores, por exemplo, Americanas, Submarino e tal, não é só uma pessoa, não. São várias pessoas trabalhando ali, porque é muita coisa. Então, por exemplo, rapidinho aqui, ó, a gente montou, por exemplo, 20 páginas aqui no CSS, com mais 30 páginas, aliás, 20 linhas no CSS, com mais 30 linhas no HTML, nós montamos aí 50 linhas. Um site, ele tem 2.000 linhas, entendeu? 2.000, às vezes até, claro, bem mais que 2.000. Tudo, claro, vai depender do site. Certo? Pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta? Vamos aproveitar aqui e vamos fazer uma coisa diferente aqui. Digamos que mais abaixo aqui desse P, eu queira inserir uma imagem, tá? Vou colocar aqui um BR. Depois disso eu libero vocês, tá, pessoal? Quero colocar uma imagem, então eu vou lá, ó, img, cadê a tag? Ó, img. E agora, claro, eu vou colocar uma imagem. A imagem, eu poderia usar uma imagem que está dentro da pasta img, poderia usar essas imagens, mas como a gente está trabalhando com CSS, a gente pode pegar um link externo. E o que seria esse link externo, por exemplo? Eu vou vir aqui, ó, vou voltar, pegar uma pesquisa aqui por imagem. Digamos que eu vou pegar essa daqui, ó. Pegar essa daqui. Bem legal. Aliás, vou pegar essas duas, porque já vem HTML e CSS juntos, né? Vou clicar com o botão direito, abrir a imagem em uma nova guia, porque o que me importa é esse link aqui em cima, ó. O que me importa é isso daqui. O que é que eu vou fazer? Ctrl C e aqui Ctrl V. Vamos ver lá se ele já mostrou a imagem. Se não mostrou, como é que a gente faz? Pronto, a imagem está lá. Aí agora vem o seguinte: eita, professor, essa imagem ela ficou muito grande e não ficou legal lá não. Como é que eu faço para fazer isso? Como é que eu ajusto? A gente ajusta onde? Aqui no CSS. Então eu vou lá, ó, img, ó, chavezinhas. Lembrando que img, porque aqui, ó, a gente usou a tag img, tá vendo, ó? Então eu vou vir aqui e agora eu vou dizer que a largura vai ser 50% da página, só que eu quero que ele mostre, e a altura que ele fique com 400 pixels, por exemplo. Vamos ver lá se ele já consegue diminuir. Vou atualizar. Olha lá, já diminuiu. Ficou grande?
Quero menor, professor, como é que eu faço para deixar menor? Ah, eu vou querer que ele fique aqui. Eu posso usar pixels também aqui, tá? Mas eu vou colocar 40% e eu vou colocar 350 de altura. Eu diminuir a largura também. Observa que está lá a imagem. E a partir daí, claro, as coisas vão se ajustando, vocês vão aprender como empurrar essa imagem mais para o canto, colocar ela em cima, embaixo. Tudo isso vocês vão ver como trabalhar, tá? Como organizar. Mas observa que o HTML ele cria a estrutura, tá? Observe que a gente insere os elementos do nosso site, do nosso aplicativo no HTML. No CSS é basicamente onde a gente formata, organiza, certo? Ok, pessoal? Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Deu para entender? Pessoal? Inclusive, olha só, pessoal, eu recebi, Joelma e Arthur, seus exercícios lá. Hoje nós iríamos, claro, terminar o capítulo 1, tá? Mas aí a gente não terminou o capítulo 1, a gente simplesmente passou para ver recapitular aí para ajudar a Bruna nessa compreensão. A gente viu até coisas que, na verdade, a gente não iria ver. Então, nessa questão de imagem, a gente não iria ver agora. Então, a gente até viu um pouquinho mais, tá? Na próxima aula, eu passo o exercício para vocês, que eu tento também da Bruna dar uma estudada em casa essa semana, pegar o celular e ir embora, para a semana que vem a gente poder cobrar dela também, tá? E passar os exercícios para todo mundo, ok? Pessoal, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Bruna, tem alguma pergunta? Joela, tem alguma pergunta? Não. Arthur, tem alguma pergunta? Não, professor. Pronto, então sendo assim, vocês estão liberados, tenham uma ótima semana, se cuidem e até quarta-feira com fé em Deus, tá? Estão liberados. Até. Tchau. Até, tchau.